Bom dia mesmo, nesta segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. E os campeonatos estaduais já estão em andamento. Ontem, o Flamengo, com a sua verdadeira seleção, ganhou da Portuguesa Carioca por 4-1. A reestreia do meio-campista Gerson, que tanto brigou para ir para a Europa e chegou lá e não vingou. Essa que é a grande realidade. Porque um jogador tão novo chegar à Europa e não aparecer nenhum clube interessado para ele permanecer é realmente muito chato ter que dizer isso. Mas a culpa também é de parte da imprensa, que basta vestir a camisa do Flamengo para a imprensa achar que é jogador de seleção. E o Gerson quebrou a cara, porque o Tite usava exatamente o método. Primeiro, o jogador se transfere para a Europa para ser convocado. E ele quebrou a cara. O Tite virou para ele e falou assim: perdeu, mané. O Pedro fez uma partida magnífica, foi o dono da partida. O Cebolinha, o nome está muito próprio para ele mesmo, porque conseguiu voltar para o Brasil rico e deixou aqui no Brasil, quando jogava no Grêmio, o futebol dele, chegou lá fora, ganhou o dinheiro dele, voltou e vai ficar aí sendo uma fumaça, entendeu? E o Flamengo está se preparando para disputar o Mundial com o Real Madrid, que ontem perdeu para o Barcelona por 3-1. No futebol paulista, o São Paulo, do Rogério Ceni, empatou dentro de casa com o Ituano, diante de mais de 40 mil torcedores. E o Corinthians, que tem espaço, muito espaço na imprensa, Coringão é isso, Coringão é aquilo. Coringão simplesmente, depois de muitos e muitos anos sem perder para o Bragantino, perdeu ontem para o Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista, gol de Arthur, que foi considerado o melhor jogador da partida. E realmente o treinador português, Pedro Caixinha, mudou muito mesmo a maneira de jogar do Bragantino. E ele aproveitou bastante, principalmente no jogo de ontem, o talento do Arthur. O Arthur ficava muito preso pelo lado direito, como se fosse aquele ponta, e não produzia tanto como ele produziu ontem. Ontem, por ser um jogador muito humilde, ele ia fazer um gol de placa, pegou a bola antes do meio de campo, foi driblando os cobras do Corinthians, e quando poderia muito bem bater no canto direito ao alto do goleiro Cássio, ele deu para quem? Alejandro, aquela nuvem passageira que saiu do Atlético Mineiro, que era considerada a joia do Atlético Mineiro, e aqui nós falamos que Alejandro era uma nuvem passageira. O gol que ele perdeu foi incrível, tão incrível que o Arthur botou a mão na cabeça. E aí o Arthur continuou jogando e decidiu o jogo para o Bragantino. O Vasco, lembram que eu falei aqui que a partir do momento que a 077 assumisse, o torcedor seria um cliente?
Pois é. O torcedor foi para São Januário, encheu o estádio e aparece lá a equipe reserva do Vasco, porque o time titular está nos Estados Unidos. O time titular da empresa precisa faturar, precisa divulgar a marca. E o torcedor, mesmo sabendo que era um time reserva, foi ao estádio. Eu avisei, né? Eu avisei. Então, está aí. E a copinha, o Atlético, os meninos de 20 anos do Atlético, eles já não estão disputando mais, porque perdeu para o Água Santa em penalidades máximas por 5-4. E o Botafogo, hein? Outra empresa que os seus clientes compareceram ao estádio Mané Garrincha, o estádio do Botafogo, entendeu? E resultado, perdeu para o Audax. O mesmo Audax que na quinta-feira perdeu para o time juvenil do Flamengo. É isso aí que eu estou falando. Clube empresa precisa saber administrar. Clube empresa, quando é torcedor, passa a ser freguês, passa a ser cliente e não tem o que chiar. Então, vejam, senhores, o Vasco encheu São Januário e saiu de lá com 0-0 com Madureira. E o Botafogo perdeu para o Audax dentro de casa. Então, você está pensando que o dono do Botafogo está preocupado por causa que perdeu para o Audax? Não. Está pensando que o dono da 0777 está preocupado porque empatou com o Madureira? Não, preocupado não. Ele está lá fora e, se puder, ele faz um terceiro time, enquanto um está nos Estados Unidos, o outro está na Europa. Entendeu? É isso aí. O grande show é lá fora, é lá para fora. Bom dia mesmo, meus amigos, e vamos aguardar nesta quinta-feira a decisão se o campeonato mineiro continua suspenso. Eita Brasil. Quem vos falou foi Levi Lafetá, jornalista profissional, escritor, bacharel em Direito e General Manager em Futebol. Então, quem está falando aqui não é gago, e se houver alguma dúvida, vá lá no meu blog, Bureau Sportif Lafetá. Até lá! E se gosta da minha sinceridade, se gosta dos meus comentários, inscrevam-se e apertem o sininho para tomarem conhecimento de todas as minhas matérias aqui. Bom dia mesmo de Levi Lafetá.